E olha, vamos lá com o Jackson Pinheiro, que o Jackson Pinheiro ao vivo tem informações aí sobre os torcedores chilenos que estão presos. Jackson Pinheiro, boa tarde. Ótima tarde para você, Benja, aos amigos ligados no Fox Esportes Rádio. É isso mesmo, ontem 26 torcedores foram ouvidos na delegacia do 24º DP, lá na Zona Leste, né, aqui na Zona Leste de São Paulo, ou melhor, lá na Zona Leste, eu falo aqui do Tribunal da Barra Funda, onde neste momento esses torcedores estão. 2 foram liberados ontem mesmo e 24 estão aqui no Fórum da Barra Funda. Para a gente explicar, Benja, o seguinte, esses 24 torcedores chegaram aqui pela manhã, eles foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo começou a ser ouvido no que eles chamam aqui no fórum de uma entrevista às 11 horas da manhã e passarão por uma audiência com o juiz de custódia. Então serão 4 entrevistas e 4 audiências. No final da última audiência, a gente conversando aqui com os profissionais do fórum aqui da Barra Funda, eles disseram que a última audiência tem previsão para terminar por volta das 3 horas da tarde. E aí sim vai ter um veredito, uma sentença. Mas isso pode se estender, porque tem um horário de almoço. O fórum abriu agora à 12h30, né? Mas o pessoal está trabalhando a toque de caixa, segundo a informação que nós temos aqui neste momento. Mas pode ser que atrase ainda mais e os chilenos, esses torcedores detidos pela Polícia Militar, eles vão passar por essas audiências, né, de custódia e aí o juiz vai determinar o veredito, se eles ficam presos ou se eles serão liberados. Nós temos informações, né, escolhemos informações juntos à imprensa do Chile, né, inclusive nossos amigos do Fox do Chile, eles disseram que alguns desses torcedores, eles inclusive são proibidos, Benjo, olha que interessante, de entrar em alguns estádios lá no Chile devido à violência. Los de Barro são chamados esses torcedores da Universidade do Chile, é uma torcida considerada violenta, é considerada uma das torcidas mais fiéis do futebol chileno, que acompanha o clube por onde o clube vai e tem essa característica de muita violência. E alguns torcedores, repito essa informação, são proibidos de entrar em estádios lá no Chile devido a incidentes ocasionados já em estádios chilenos de violência. Ou seja, daqui a pouquinho a gente vai ter algum posicionamento, né? Se eles forem liberados, Benja, eles sairão por essa porta aqui que a gente está vendo aqui. Eles estarão livres, aí seguirão para o Chile. Alguns torcedores que não foram presos, que não foram detidos, estão acompanhando esses torcedores que estão passando por essas audiências aqui no Fórum da Barra Funda. A gente vê uma fila ali, olha, essa fila aqui, a gente não vai mostrar a fila aí, evidentemente, a gente vai mostrar só a porta ali, são as pessoas que vieram, né, para as audiências aqui no Fórum da Barra Funda. E alguns torcedores chilenos já entraram, estão ali, vão acompanhar, vão dar um suporte. O cônsul do Chile aqui em São Paulo participa dessas entrevistas e também das audiências, Benja. Então, vai ser longa a tarde aqui. A previsão é que a última audiência termine por volta das 3 horas da tarde e aí nós teremos o veredito se esses torcedores que causaram uma grande confusão no jogo entre Corinthians e Universidade de Chile na Arena Corinthians, na estreia do Timão na Copa Sul-Americana, aí sim nós teremos essa informação, se eles serão liberados ou se eles ficarão presos e aí a gente vai ter os desdobramentos jurídicos do que possa vir a acontecer com esses torcedores. Benja. Obrigado aí pelas informações, Jackson Pinheiro. Muito legal essas informações, não as informações, mas um plantão lá do Jackson Pinheiro. Mas é o seguinte, Fábio Sormani, Pascoal, nosso querido amigo Rafael Prats da Rádio Globo de São Paulo, meu menino e Pascoal. E Flavinho, você não falou? Eu falei Flavinho. O negócio é o seguinte, fez arruaça, fez confusão, cana. Não interessa se é chileno, se é brasileiro, se é uruguaio. Os brasileiros, quando vão fora, fazem confusão, os corintianos ficaram presos na Bolívia e assim vai. Então, olha, fez confusão, cana. E tem essas informações que eu não sabia, Sormani, que o Jackson Pinheiro passou, que nossos companheiros do Fox Sports Chile avisaram que muitos dos torcedores desses 26 que estão em cana aqui no Brasil estão proibidos de entrar em estádios lá. Então, a polícia e a justiça brasileira estão fazendo um favor. Não, e vai encontrar respaldo, inclusive, na própria polícia e na justiça chilena, né? Porque a polícia e a justiça chilena já se depararam com esses torcedores, com esses animais, né? Que proporcionaram esse tipo de coisa. Porque quem faz isso é animal. É animal. Então, perfeito. A gente já destacou isso aqui ontem, todos nós fomos
batemos a mesma tecla, o trabalho da PM em São Paulo foi perfeito. No primeiro momento pediu calma a todos, pediu pra senta, tal, papá. A hora que não tinha mais jeito, os caras estavam jogando coisa, inclusive o tenente-coronel, eu esqueci o nome dele, que participou da operação lá no... De Pieri, né? Ele falou que tem um PM que está com um problema na retina e um outro, cadeira, um assento, um encosto, pegou na boca desse PM e ele também está internado em estado não muito agradável, nenhum dos dois. Então a polícia fez muito bem o trabalho dela, a polícia de parabéns, e é isso aí. A polícia é a grande, nesse caso aí, é a autoridade. O policial tem que ser respeitado. Está na Constituição. Tem que ser respeitado. Não for respeitado, aí aguenta as consequências. Pascoal, tá certinho, né? Cana, né? Cana, não tem nem o que discutir. Bom, vamos tomar por base o seguinte. Os torcedores do Corinthians fizeram algo semelhante lá no Rio de Janeiro. Ficaram 30 dias presos. Isso aí. Até o esclarecimento, continuam respondendo os processos, continuam respondendo a situação. Ficaram em Bangu. Esses cidadãos chilenos, eles vão passar agora por essas audiências, por essas entrevistas e depois, muito possivelmente, serão levados para o aeroporto e serão transportados para o Chile. E lá no Chile serão recepcionados pela justiça e pela polícia chilenas. E aí eles vão se identificar lá, vão conversar com as autoridades do Chile. Porque, inclusive, imagino, né, vendo o quadro que se apresenta, eles também sejam proibidos de entrar no Brasil depois de tudo que eles fizeram. Então, está me parecendo uma situação muito clara. A gente lamenta pelo acontecido, porque tinha muita gente ali, se a gente vê as pessoas saindo ali, senhoras e até algumas crianças saindo ali do meio daquela confusão, pedindo pelo amor de Deus para não acontecer nada com eles, porque o negócio estava muito difícil, e esses aí que foram presos vão responder pelos atos de violência. Absolutamente lamentável, lamentável, lamentável. O cidadão não tem nenhum tipo de comportamento. E de um país que trabalha direito na educação, que é o Chile. Esses caras aí são mesmo desqualificados. Mas, ô Pascoal, eu acho que não deve ter ninguém foragido ali, apesar de serem torcedores violentos. Eu acho que a pena que eles tiveram ali no Chile foi de não frequentar estádios. Não, mas ninguém falou que eles são foragidos. Não, então é porque o Pascoal falou, eles terão que se apresentar à justiça lá no Chile. Claro, não. se já Sim, for, que eles na hora que eles chegarem lá, se eles chegarem lá e serem deportados daqui, a polícia e a justiça os recebem Claro, lá. mas a questão é a seguinte, se ele praticou o crime no Brasil, ele tem que responder aqui no Brasil, ele tem que ficar detido aqui no Brasil. Não tem por que deportar o cara pra lá, tem que manter o cara aqui. E é que eu acho que eles vão estipular uma fiança, Pascoal, para que esses caras possam voltar para suas respectivas casas, para suas respectivas cidades lá no Chile, e eu acho que a fiança tem que ser no mínimo, Pascoal, o valor proporcional que o Corinthians teve de prejuízo. Você soma todo mundo ali, o que o Corinthians gastar para reformar o estádio e reparar o estádio, você coloca no lombo dessa cambada de imbecil. Não, a Laú disse que ela vai custear o... Sim, mas é o mínimo. Eu acho que uma fiança alta, Pascoal, é o mínimo para que esse torcedor ele se conscientize de que o estádio não é o Coliseu. De que o estádio você não está ali para matar o seu rival. Que você não está ali para jogar para dentro do campo todas as frustrações que você possa ter na vida. Então eu acho que esses imbecis, esses cretinos que fizeram isso, eu acho que eles têm que responder sim, inclusive criminalmente, sendo impedidos de voltar ao Brasil tão cedo. Flavinho e Rafael Prado, vocês querem falar algo? Eu, em linhas gerais, concordo. É preciso fazer juridicamente o que é legal no país. Eu concordo com o Mano, eles cometeram um crime que deve ser pago aqui. É claro que ninguém está pedindo prisão perpétua para essas pessoas, até porque isso representa um custo para o Estado brasileiro, entendeu? Mas o que é muito importante é fazer com que essas pessoas jamais voltem ao Brasil e voltem a estádios. E também que eles tenham prejuízo financeiro. Então você faz uma série de medidas, né? Estabelece uma série de penas, fiança alta, multa, expulsão do país, enfim, um monte de coisa. Trata-se com o governo chileno alguma coisa também para que esses caras tenham alguma consequência lá. Pune o clube, eu continuo achando que o clube tem de ser punido, seja com a suspensão de competições, seja com a proibição da torcida do clube de frequentar estádios fora do Chile. As punições têm de ser fortes, né? Tem de ser fortes. Porque a gente viu que mesmo com o que aconteceu com aqueles torcedores corintianos lá na Bolívia, isso se repetiu
depois no caso do jogo do Corinthians com o Flamengo no Maracanã. Em Brasília também. Em Brasília, Flamengo Corinthians, depois Flamengo e Palmeiras. Agora, se o torcedor, esses caras, né, esse tipo de torcedor, tiver a percepção de que está havendo punição, de que a vida dessas pessoas está sendo bastante atrapalhada, incomodada pelas autoridades, seja do país que for, eu acho que a tendência é que as pessoas comecem a pensar 2 vezes antes de fazer as coisas. Essas imagens circularam pela América Latina inteira, pela América do Sul inteira. E se a notícia de que esses caras estão presos no Brasil, estão se estrepando, para não falar outra palavra, começa a chegar em torcidas argentinas, especialmente argentinas, uruguaias, que são as mais encrenqueiras, Isso que eu falo, né? baderneiro. E brasileiras também, eu acho que isso pode representar um movimento de retração nessas coisas. Agora, é muito importante que a Conmebol, para mim, isso é fundamental, que a Conmebol tome medidas contra os clubes, exceto contra o Gordinho, que só nos fez dar risada. Esse Gordinho Eu não sei nem se ele bateu em alguém, o Gordinho. Imagina, ele escapou de apanhar. Não, só uma coisa aí, Benja, e eu entendo quando vocês falam em relação à situação da polícia, porque você controlar ali 900 mil pessoas, né, você com pouca gente, não é fácil para ninguém. Só que teve uma situação de um jornalista que também foi detido, e foi até liberado ontem. Jornalista, porque tem aí, vamos dizer, de 1.200 chilenos que estavam ali, 200, 250 não participaram da confusão, né? E às vezes no bolo, na confusão, alguém que não tem nada a ver também é levado junto. Aí fica todo mundo no mesmo balaio, que é uma coisa que acontece. É o risco que se corre, né? É o risco que se corre. Né? Então até esse jornalista chileno que foi lá registrar as imagens, enfim, jornalisticamente foi fazer o trabalho dele, ele chegou a ficar detido aqui, ele até reclamou das condições, que ele foi levado junto com todo mundo, não tinha nada a ver com a história, sofreu. Então é um cuidado que tem de ter. Porque acontece algumas vezes isso daí, Sr. Mani. O que eu não estava lá, Sim. Eu ouvi relatos de que o jornalista não tinha credencial. Não, então, mas ele aí estava sem credencial, chegou lá para fazer cobertura, não sei se com câmera, com gravador, com celular, mas papel, quando foi autorizado a entrar, então, Sr. Mani, aí é um outro problema. Então, quando ele chegou lá, ele estava lá no meio? Sim. A polícia pegou, o policial pegou. E se ele tivesse credencial, não, pera um pouquinho. Mas, Sr. Mani, eu acho que ele foi eu tô cobrindo o evento. Porque o Marco Belo esteve aqui ontem, ele disse que no primeiro tempo, inclusive, ele estava ao lado desse jornalista, e aí parece que ele foi aí na hora do intervalo fazer uma matéria com a torcida lá na arquibancada. Então, se ele esteve dentro de campo, possivelmente ele devia estar credenciado. Se eu não me engano, acho que ele estava credenciado por uma rádio chilena. Era uma rádio universitária, alguma coisa do tipo. Na hora que o policial pediu, ele não tinha credencial. É isso que o senhor Mani está falando. Quando ele foi... Provavelmente ele saiu de lá e esqueceu de levar a credencial, possivelmente. Aí, errado. Claro, você não pode dar trabalho. Eu quando estou em qualquer lugar... Não, Pascoal, credencial no pescoço. Tá ali. Você não perde pra nada. Entendeu? Agora, só queria lembrar o seguinte, o Flavinho falou que esses torcedores podem gerar um custo para o Estado. Que custe. Entendeu? Se eles agrediram autoridades, Sim, mas eles destruíram o patrimônio público. Tem de ponderar a gravidade do... Não, mas isso é grave. Imagina se você faz isso. Imagina se você faz isso num campo de futebol. Existem figuras jurídicas que é expulsão do país, deportação. Sim. Gente, vamos... Flavinho, o só Estado não terminar. pode também ficar se preocupando só com Não, tem que se preocupar sim, porque isso que aconteceu foi muito grave. Foi grave. Foi muito grave. Isso não pode passar despercebido. Grave é matar alguém. Também acho, grave é matar alguém, mas alguém poderia ter morrido. Um policial pode ter perdido a vista. Poderia ter morrido. Como é que faz? Você não pode gerar um problema com exatamente. Olha, não estou minimizando. Então eu acho que se for o caso de ficar com esses caras aqui Que fique. e ficar preso 30 anos, que fique. Que fique. Tem um filme muito legal, que é impressionante. Você assiste esse filme, você fica com ele na cabeça uma semana, chama Expresso da Meia-Noite. Pô, e é verídico. Exatamente. É a direção do Alan Parker, o roteiro do Oliver Stone. É uma questão de conta a história de droga do na torcedor. Turquia. Exatamente. Torcedor Não. Do estudante americano que vai passar férias na Turquia e quando ele resolve voltar para os Estados Unidos, ele colocou... Não. A história não é essa, não. Ele não é estudante. Não, ele é estudante. Ele é um traficante. Não, senhor. Não, senhor. Então, deixa eu contar a história, depois você conta a sua. Traficante. Ele era um estudante americano que vai passar férias nos Estados Unidos e depois quando ele está voltando na Turquia, quando ele está voltando, ele resolve levar para os Estados Unidos haxixe.
Tá, ele coloca na roupa e tal. Só que ele é preso. É o contrário. Não, senhor. Ele chega em Istambul. Não. Bom, tudo bem. A história que eu lembro é essa. Depois a gente pode dar uma olhadinha aqui. E ele é preso. E ele fica lá. Inclusive, ele foi condenado à prisão perpétua. A vida desse brasileiro, cara acaba. como brasileiro que Acabou. foi Teve a condenado à pena morte de na Indonésia. Na Indonésia. Exatamente. Então, se esses caras tiverem que ficar aqui aos olhos da nossa lei, eu não sei o que a nossa lei vai dizer. Que fique. Agora, que fique, mas que a nossa lei seja tão rigorosa quanto com brasileiros também. Sim, sem Mas já não dúvida. foi no Rio de Janeiro, por exemplo? Foi a primeira vez, Pascoal. Eu acho legal, mas- não tô. mas Eu foi. acho, eu sei. Acho ótimo. Mas eu acho que isso precisa começar a virar norma. Precisa virar norma. Nossa, eu detesto quando você tem razão. Dá vontade de jogar o celular no lixo. Eu não me lembrava disso, eu achava que era o contrário. Não, que ele era um eu puxei- traficante não. que chega em lembro do Istambul, filme. que ele tá com tudo colado no banheiro, ele vai no banheiro, cola tudo no corpo, e aí depois ele tá suando frio, os caras veem que ele tá nervoso. Bom, assunto encerrado, só